Bom, pessoal, então essa é a nossa terceira aula de geometria espacial, a parte de sólido geométrico, e nós vamos ver o próximo sólido geométrico que nós vamos estudar, tá certo? E esse sólido geométrico é o cilindro. Ora, o que vem a ser um cilindro? O que lembra um cilindro? Lembra o quê? Uma lata, lembra o quê? Esse tubozinho da sua caneta, tá, que fica dentro aí para armazenar a tinta, um cigarro, que mais? Uma mangueira, um pedaço de mangueira. Então, são algo que lembra o que? Cilindro, tá certo? Então, vamos lá. São comuns objetos do nosso dia a dia que têm a forma de um cilindro, como, por exemplo, um cigarro, uma lata de óleo, um cano, um barril. Eu posso colocar aqui uma caixa d'água cilíndrica, tá? O que mais eu posso colocar aqui como uma latinha de refrigerante? Logicamente, né, eu posso desconsiderar aquelas abas, aquelas curvas que apresentam lá, mas, no geral, tem um formato que cilindro. Um exemplo de uma lata aí de Nescau, um barril de chopp, de vinho também, ó. Observe aí que ele tem aproximadamente um formato cilíndrico. Pode ser uma caixa d'água, pode ser algum recipiente que armazene que combustível, tá certo? Bem, então, alguns exemplos desse cilindro. Então, vamos para a parte prática do assunto, para a parte técnica do assunto, tá? Cilindro nasce da rotação de um retângulo em torno de seu eixo, e por isso é chamado de sólido de revolução. Então, você colocar uma folha de papel e colocar em uma das laterais, tá? Um pedaço de madeira, um pedaço de graveto, então aquele pauzinho de churrasco, colar essa beirinha e você fazer um giro, uma rotação de 360 graus. Então, no espaço vai surgir o que nós chamamos de cilindro. É por isso que recebe o nome desse sólido de revolução. Então, é mais ou menos essa figura que aparece aí para vocês. Então, nós temos aqui o que nós chamamos de eixo, tá? Então, esse eixo aqui principal. Então, se eu pegar esse eixo aqui e girar, observe que eu tenho aqui um retângulo. Então, quando eu girar esse retângulo no espaço, então vou ter essa figura que recebe o nome de cilindro, onde eu tenho a altura do cilindro, e essa altura eu posso usar H ou G de geratriz, porque está gerando esse sólido, esse cilindro. E aqui observe que eu tenho a base, o quê? Uma base circular. Então, o que eu posso observar? Que um cilindro, ele tem a base circular, e observem que eu tenho duas aqui, ó, tá? Eu tenho a base aqui inferior e a base, o quê? Superior. Observem que são dois, o quê? São dois círculos. Então, alguns elementos do cilindro. Nós temos o raio, que dependendo da questão pode ser o R maiúsculo ou minúsculo, tá? Eu tenho o raio da base do cilindro, já que ele é um círculo, então é importante que eu tenha um raio, a altura H e a G, que é a geratriz do cilindro, que coincide com a altura, tá certo? Outro exemplo de cilindro é quando eu tenho um cilindro equilátero. É todo cilindro onde a altura é igual ao diâmetro da base. Lembra que se eu tenho um círculo aqui na base, eu tenho o raio, e se eu atravessar uma linha que passa pelo centro, de uma extremidade a outra extremidade, então eu tenho o diâmetro, e o diâmetro nada mais é que 2 vezes o raio. Então, quando esse diâmetro for igual à altura do cilindro, então eu digo que eu tenho um cilindro que equilátero. Então, seria uma figura mais ou menos igual a essa, tá? Onde o que vai formar aqui, ó, observem que eu tenho o que? Um quadrado.
Um quadrado de lado o quê? 2R. E esse quadrado de lado 2R, então vai coincidir com a altura, então eu tenho um cilindro o quê? Equilátero. Então, se você observar alguma questão que fale em cilindro equilátero, então você tem que usar a seguinte relação, que a altura é igual a 2 vezes o raio da base. Bem, o que nós chamamos de planificação do cilindro? Planificar um cilindro significa o quê? Você imaginar que você possa cortar, tá, uma parte dele de forma vertical e abrir todo ele, tá certo? Então, observe aqui, ó, vamos supor que eu tenha esse cilindro, tá? Se eu for cortar e abrir, observe que eu tenho a parte lateral dele, é um retângulo, tá certo? É como se você fosse pegar uma folha de papel e fazer o formato um círculo, uma base no círculo, tá? Aí você vai ter um cilindro. Aí, se você abrir essa folha, então vai ter um retângulo. E também eu vou ter o quê? Os dois círculos das duas o quê? Bases. Tá? Então, você observa que quando você planificar um cilindro, você vai ter que ter nessa planificação um retângulo e dois círculos. Por que é importante você saber a planificação? Primeiro, porque pode ser uma questão de planificação que tenha no Enem. E segundo, porque se torna fácil você calcular as áreas aí. Então, se falar em área lateral, observem que a área lateral vai ser a área de um retângulo. E se falar em área da base, vai ser a área de um círculo. Então, esses detalhes aí ajudam quando vocês forem resolver algumas questões que envolvam áreas e volumes. Tá? Então, se eu tenho um círculo, eu tenho que lembrar do seguinte: eu tenho o diâmetro, tá? Que é uma reta que passa pelo centro, unindo dois pontos da extremidades em lados o quê? Opostos. E eu tenho que do centro até uma das extremidades é o raio. Nessa situação, estou chamando esse Rzinho de raio aí. Então, eu tenho a área de um círculo. Como é que eu calculo a área de um círculo? É π vezes o raio ao quadrado. E dependendo da questão, a questão pode querer que você considere o π igual a 3,14, mas também pode considerar o π igual a 3,1, ou então o π igual a 3. Aí também pode ser que nas alternativas estejam com a resposta o π. Então, se tiver com a resposta o π, você não precisa substituir. Mas se caso a questão der como dado lá o valor do π, então pode ser qualquer um que ela queira colocar. Então, se eu tenho aqui esse retângulo, lembrem que essa parte do retângulo coincide com o comprimento de uma circunferência, porque se você abriu, se você voltar, você vai ter um círculo. Então, esse comprimento aí, que seria a base do retângulo, é o comprimento de uma circunferência. E como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? É 2 vezes o π vezes o raio. Da mesma forma, eu tenho a altura do cilindro. Tá? Então, com esses dados, nós podemos deduzir todas as fórmulas que envolvem área e o volume. Então, área da base. Ora, a área da base, a nossa base é um círculo. Então, a área da base é o mesmo que eu calcular a área de um círculo. π vezes o raio ao quadrado. A área lateral é você calcular a área desse retângulo, porque o retângulo que é a nossa área lateral. E como é que eu calculo a área de um retângulo? É base vezes altura. Ora, mas a nossa base é 2πr. Então, fica 2πr vezes a altura. Então, essa seria a área lateral de um cilindro. E a área total? Lembrem, de área total é somar todas as áreas. Observem que eu tenho dois círculos e mais esse retângulo. Então, como é que eu calculo a área total? É 2 vezes a área da base mais a área lateral.
tá? Como eu tenho dois círculos, multiplica por 2. E mais a área lateral, que eu também já sei como calcular. E o volume também já é uma fórmula conhecida. O volume de um cilindro é calculado com a área da base vezes a altura. A área da base nós já sabemos calcular, e a altura pode ser que a questão te dê como dado isso aí. Então, observem que essas são as fórmulas aí para cálculo de áreas e a fórmula para calcular o volume. Agora, aquilo que eu falei para vocês, a questão não vai te pedir, calcule a área da base de um cilindro, calcule a área lateral do cilindro. Não, ele vai te dar uma situação e você vai ter que interpretar se você tem que calcular a área lateral, se tem que calcular a área da base, se tem que calcular a área total ou se tem que calcular o quê? Volume. O nosso primeiro exemplo será para a gente só usar as fórmulas e saber usar as fórmulas aí, tá bom? Então, olha o exemplo 1. A imagem representa um reservatório cilíndrico. Supondo que ele possui as medidas indicadas na figura, determine. Letra A, área da base. Letra B, área lateral. Letra C, área total. E letra D, volume. Então, observem que nós só vamos usar o quê? As fórmulas aqui, porque já está pedindo. Tá? Aí, observe que no desenho, ele já te deu no desenho aí o quê? Te deu o raio da base, 2 metros, e te deu a altura do cilindro, que é igual a 6 metros. Tá? Então, dessa forma, como que eu calculo a área da base? Π vezes o raio ao quadrado. Quanto é que é o raio? O raio é 2. 2 ao quadrado. Então, eu tenho que resolver essa expressão aí. Lembrando que eu tenho que começar sempre pela potência. 2 ao quadrado, 4. Então, vai ficar 4π, ou, se a questão dissesse para eu usar o π igual a 3,14, eu vou substituir o π por 3,14 e vou multiplicar por 4. Então, isso dará 12,56 o quê? Metros quadrados, porque as unidades aqui do raio e da altura estão em metros. Então, essa seria a área da base. Área lateral. A área lateral é 2 vezes o π, vezes o raio, vezes a altura. Substituindo os valores, 2 vezes o π, o raio é 2 e a altura é 6. Resolvendo, multiplicando só os números aí e deixando a resposta com o π, ficará 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 6, 24, então ficará 24π metro quadrado. Observem que eu não quis substituir, tá? Para mostrar para vocês que vocês podem também deixar o π como resposta. Isso vai depender das alternativas aí. Tá? Então, eu botei as duas situações para quando você for resolver, então você já sabe o momento que você vai substituir ou não. Professor, e se ele não disser nada no comando da questão e as respostas não tiverem o π? Então, você tem que considerar 3,14. Tá? Se a questão não falar nada do π, então você tem que considerar 3,14, resolver e ir lá jogar com as alternativas que a questão terá para você marcar. A área total, então, como eu já tenho a área da base e a área lateral, é só substituir. Como é um cilindro, ele tem duas bases, então multiplica por 2 e depois soma com a área lateral. Pessoal, eu só estou colocando a fórmula aí só para efeito de didática, tá bom? Quando você resolver, desde que você organize também de forma que dê para eu corrigir sem ficar procurando cálculo daqui, cálculo dali, é só você organizar direitinho aí, que eu vou entender que você já colocou a área da base ali, depois multiplicou por 2, depois somou, não tem problema. Então, substituindo os valores, a área da base é 4π e a área lateral 24π. Como são duas áreas da base, tá? Então, ficará 8π. 8π mais 24. 8π mais 24, 32π metros quadrados. Essa é a área, o quê? Total.
Da mesma forma, eu posso calcular o volume. Como é que você calcula o volume de um cilindro? É a área da base vezes a altura. A área da base nós já temos e a altura também. A área da base, 4π, vezes o H, que é 6. 6 vezes 4, 24π metros cúbicos. Então, você tem o volume. Então, vai também da questão, tá? Eu só estou considerando aí metro cúbico porque a questão não está falando nada, então nós estamos calculando isso aí. Aí vai depender se, se a resposta tem que ser em litro, tá? Se a resposta tem que ser em metro cúbico, ou então ainda até centímetro cúbico, mililitro, que é ml, então vai depender da questão. Peguei um exemplo do Enem para a gente resolver e também já mostrar algo que tem caído muito em vestibulares, tá? E no próprio Enem já caiu 2 vezes esse tipo de questão. Eu vou resolver contigo isso aí, tá bom? Bem, o que está dizendo a questão? Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, de espessura desprezível, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto, contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$ 10 e tomando 3,1 como valor aproximado de π, então o preço dessa manilha é igual a... Bem, primeiro, o que é uma manilha? Está aí a figura, tá? Uma manilha de esgoto é uma estrutura o quê? Cilíndrica, ela é feita de, ela é revestida de concreto e dependendo da manilha, a parte interna dela é como se fosse um cilindro sem as bases, feito de, eu não sei qual é o material, eu creio que seja algum metal, tá? Justamente para dar sustentação. Ou então somente é outra parte de concreto também, mas ele está dizendo na questão que é desprezível a espessura dessa manilha. Bem, o que ele está querendo que você encontre? Quer quanto vai ser pago por uma manilha, tá? Já que foram gastos tantos metros cúbicos, no caso, de concreto. Ora, se eu vou preencher um cilindro, então a ideia de volume. Mas só que observem o seguinte, observem que esse cilindro ele é oco, tá? Já que isso é um tubo de esgoto, então ele é oco. Então não tenho que pensar no cilindro todo, tá? Eu tenho que pensar na seguinte relação. Olha aí como é que eu posso imaginar. Eu tenho a visão, tá? Vertical, é como se tivesse essa manilha em pé e eu estivesse olhando de cima. Então, olhando de cima, eu tenho a parte interna dela, tá? Que é esse círculo. E esse círculo tem um diâmetro. Ele está dizendo que o diâmetro é de 2 metros. Se o diâmetro é 2 metros, então significa que o raio é igual a 1. Eu estou somente olhando para o cilindro interno, tá? Esse cilindro, ele vai ser o quê? Vai ser revestido de concreto. Ou seja, essa região aqui, ó, ele quer saber a quantidade de concreto que vai entrar aqui, tá? Observem que essa parte aqui vai ser oca, ó, essa parte aqui é oca. Observem que é aqui, ó, somente a quantidade de concreto que ele quer que calcule. Então, dessa forma, eu preciso do quê, hein? Eu preciso dessa espessura aqui. E ele está dizendo que essa espessura é de 20 centímetros. Mas observem que a questão está começando lá com metros e também está fazendo uma relação com metro cúbico. Então, é bom que eu já transforme esse 20 centímetros para metro. Como é que eu transformo para metro? A aula anterior é dividir por 100 ou andar com vírgula para a esquerda nessa situação, 2 casas, tá? Então, ficará 0,2. Então, tenho essa espessura.
Então, qual é a relação que eu vou ter? Ora, se eu quero saber somente essa parte aqui, então o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o volume do cilindro maior e subtrair o volume do cilindro menor. Quando eu fizer isso, observe que só vai sobrar essa região aqui para mim. Então, é justamente isso que nós vamos fazer, tá? Então, é uma ideia de volume, porque eu vou preencher de concreto. Então, eu vou chamar de V, o volume que eu quero encontrar vai ser igual ao volume maior menos o volume menor, ou seja, o volume do cilindro maior menos o volume do cilindro menor. Lembrando que, para calcular o volume do cilindro maior, eu preciso da fórmula do volume. Como é que calculo o volume de um cilindro? A área da base vezes a altura. Ora, mas a área da base é πr ao quadrado, que é um círculo, vezes a altura h. Então, já posso substituir, tá? Então, eu tenho que pensar no raio do cilindro maior. Ora, quanto é o raio do cilindro maior? Observem que eles têm o mesmo centro, ó. O raio do cilindro maior vai ser o quê? 1 mais 0,2. Então, o raio do cilindro maior vai ser 1,2. E o raio do cilindro menor vai ser o quê? 1. Mas, por enquanto, eu ainda não vou substituir. Como será o volume do cilindro menor? Π, raio do menor ao quadrado, vezes a altura. Observem que o π é uma constante, tem nos dois volumes. O h também é constante, tem nos dois volumes. A única diferença que vai ter vão ser onde? Vão ser nos raios, porque os raios são diferentes. O raio do menor é 1 e o raio do maior é 1,2. Tá? Eu poderia substituir separadamente aqui 1 por 1, fazer os cálculos necessários e depois subtrair os valores encontrados. Tá? Mas eu vou resolver de outra maneira, já para quando você tiver uma questão parecida com essa, se você já quiser substituir direto numa relação que a gente vai encontrar daqui a pouco, às vezes se torna mais rápido, e também depende da questão, tá? Mas eu poderia muito bem calcular separadamente cada um aqui e depois subtrair um pelo outro. Qual é essa maneira? Então, está aqui, eu tenho o volume, vai ser o volume do maior menos o volume do menor. Substituindo, então eu tenho essa expressão aí. Então, aquilo que eu falei para vocês, o π e o h são constantes, tá? São iguais. Já que eu tenho nos dois termos, eu vou usar aquele conhecimento lá de fatoração de polinômios, tá? Eu colocar em evidência o π e o h. Colocando em evidência o π e o h, vai ficar essa expressão aí. Então, é essa expressão que você pode usar quando você tiver uma questão parecida com essa. Bem, agora a gente vai substituir. Π é 3,1, ó, ele quer que você use 3,1, a altura é 4, o raio do maior é 1,2 ao quadrado e o raio do menor é 1. 3,1 vezes 4 vai ficar 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. E acrescenta a vírgula. 1,2 ao quadrado é você pensar em 12 ao quadrado. 12 ao quadrado é 144. Como está multiplicando 1,2 por 1,2, então são dois algarismos depois da vírgula. Então vai ficar 1,44. E 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que vai dar 1. Então ficará essa expressão aí. 12,4 vezes 1,44 vezes 12,4 vezes 1,44 menos 1. Subtraindo essa expressão do parêntese, 0,44. Multiplicando por 12,4, 5,456 metros cúbicos. Tá? Então, nós encontramos o volume. Só que não é o volume que eu quero por enquanto. As alternativas estão lá em valores. Quer saber quanto vai ser gasto. Aí a questão deu um dado, que 1 metro cúbico equivale a R$10 nessa situação.
Ora, se eu tenho 5,456 metros cúbicos, basta multiplicar por 10, ou então você faz uma regra de 3, fica a seu critério como resolver. Multiplicando isso por 10 significa andar com vírgula para a direita uma casa, tá? Então ficará R$ 54,56, isso que será gasto em uma manilha de esgoto, alternativa letra D de dado. Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença de vocês aí, bons estudos, tá ok? Um forte abraço.